Pronto, tá gravando. Davidson, boa noite, seja bem-vindo. Eu estou fazendo essa reunião que vai ser uma entrevista, que eu estou pedindo a sua permissão para poder gravar ela, e quero utilizar ela na minha dissertação. Eu estou fazendo o doutorado em políticas públicas para a identidade digital no Brasil, aqui na Universidade Federal do Paraná. E uma das minhas fontes de pesquisa para essa tese de doutorado é entrevistar pessoas que trabalham aí no mercado da tecnologia da informação, que estão envolvidas de alguma forma, com a questão de identidade digital, para ouvir a opinião delas, o que elas acham da identidade digital, da tecnologia, de como isso pode trazer benefícios para o cidadão, mas também tem riscos, tem obstáculos, tem várias questões, né? Aqui no Brasil a gente tem uma lei que é chamada Lei da Identificação Digital. Essa lei já está em vigor, já tem alguns projetos para construir uma identidade digital. E quando a gente fala da identidade digital, Davidson, não é só a carteira de identidade, né? É a identidade da pessoa no mundo digital. É como a pessoa vai se autenticar, como que ela vai provar que ela é ela mesma, né? Tem várias questões envolvidas, principalmente de tecnologia, como é, acesso à internet, biometria, segurança da informação, LGPD e tudo mais, né? Eu conheço você da comunidade de tecnologia da informação, você tem vários projetos, Davidson. Queria que você contasse um pouquinho do teu trabalho, e qual que é o teu envolvimento com essa parte de identidade digital no teu dia a dia, no teu trabalho, por favor. Opa, sim. A parte da identidade digital é uma meta aonde a gente busca aqui alcançar, porque, como você bem colocou, ela é essencial, principalmente nessa questão de real world assets, para você saber que aquela pessoa é aquela pessoa. Existe um ponto da identidade digital que ela tem a convergência com as wallets, com contas bancárias e tudo mais. Hoje, a gente está passando um problema com contas bancárias nessa parte de teste de privacidade, por conta do deepfake, né? Foi pego até uma quadrilha semana passada que ele, por meio de deepfake, ele enganava ali esse teste de vivacidade. Então, são N questões, mas o ponto principal em todas as wallet, carteiras e identidade digital é você mesmo. Então, partindo para essa premissa, eu vejo que aqui no Brasil, um dos alicerces principais que nós temos sem sombra de dúvida, é a parte do ICP Brasil. Então, Certo. eu acredito muito que, seja uma wallet, seja uma identidade digital, ela tem que vir aportada em cima desse nosso legado, porque é em cima de HSM que é feita toda a parte de certificação A1, A3, é conhecido amplamente no mercado, nas instituições financeiras para emissão de cartão de crédito e é utilizado em nosso Pix. Então, um ponto que eu coloco também é que toda a questão de blockchain, eu olho para o Pix. E olhando para o Pix, a gente vê que, se tratando no nível de fraude, o Roberto Campos Neto colocou até que fraude com cartão de crédito a nível mundial, acho que fica próximo de 7%. E no Pix fica próximo a 4%. Então, como que um pagamento instantâneo 24 por 7 conseguiu ainda assim controlar essa questão do fraude muito bem? Eu atribuo isso à camada de segurança que tem no Pix, é como se fosse um proxy. Então, ele delimita ali valores máximos diário, quantidade máximas diária, horário comercial, favorecidos previamente cadastrado. Agora temos um ponto que vai entrar, que é a parte de geolocalização, entendeu? Então, é imprescindível quando a gente fala de blockchain, identidades, a gente ter o maior foco possível
na questão da segurança. E aí, nessa questão da segurança, eu vejo, por exemplo, muito está sendo disseminado sobre o padrão FIDO, FIDO 2, identidades acopladas nos celulares. Só que uma identidade digital, eu vejo muito na questão da soberania, né? Então, Certo. é uma questão soberana e é uma questão que pode ser lateralizada. Uma identidade pode ser validada vinda por outra identidade. Como eu coloquei, é uma questão que temos no LinkedIn, que hoje em dia ele pede para você pegar atrás do celular e vir com o passaporte para ele identificar. Ele tem um cheque lá, então ele lateraliza essa validação em cima do NFC do passaporte. Então eu vejo que esse FIDO, ele tem um ponto ali. As pessoas utilizam a curva elíptica da biometria para criar uma identidade digital, sendo que nessas pesquisas que a gente avançou com a Tap2Pix, nós vimos um ponto muito interessante. O Google não confia em nada que esteja dentro do celular. Tudo que está dentro do celular para ele é vulnerável. Por quê? Por diversos fabricantes. É um produto open source, entendeu? Então, o Uhum. Google ele criou uma camada chamada Host Card Emulator lá, que é como se fosse um HSM Cloud, e você Entendi. hospeda junto com o Google. Então, eu vejo assim, esses casos de sucesso que é com a HCE, é com a Apple. A Apple ela não tem vulnerabilidade em cima do Security Element porque ela tem uma blindagem absurda. Só que ela vai começar a abrir isso e ela copiou a ideia do Google de HCE também. Então, eu vejo que o ponto-chave para a identidade digital, para o wallet, HSM, entendeu? Então, por quê? Porque dentro dele você tem esse legado aí de certificações A1 e A3, então tem uma composibilidade ali com identidade digital, a sua wallet. Você não precisa ficar decorando seed, uma seed nunca é extraída de dentro de um HSM, então você cria ali um vínculo em cima do CPF dele, dados pessoais da pessoa, entendeu? Então, eu vejo a identidade digital são várias camadas, né? Tem algumas camadas que são mais soberanas, como um passaporte, por exemplo, que é é, um peso muito grande a nível mundial, né? E você tem umas outras identidades digitais que eu coloco o nome como se fosse pseudo-identidade. Certo. Então, por toda conta que você tem a nível de qualquer empresa, um Facebook, um LinkedIn, é uma pseudo, uma Amazon é uma pseudo-identidade, porque você tem ali cadastrado os seus dados de endereço, seus dados pessoais. Todo o e-commerce ele é um pseudo ID, né? Então, tanto é que quando você faz uma recompra, ele já utiliza desse legado que você compras passadas. Então, precisamos dessa questão de identidade, diferenciar esses níveis de identidade, entendeu? E aí precisa ter esse lastro em algo soberano que acabou é, transferindo essa autenticidade. Entendi. Alguma pergunta? Sim, sim, muito bom. Você traz uma visão técnica que mostra assim, que você está bem inteirado, tem bastante conhecimento técnico do assunto. Como que você vê essa questão, Davidson, é, da acessibilidade do povo, né? O povo simples, o povo leigo, que muitas vezes pode ter algum obstáculo, assim, essa questão que você falou da ICP Brasil, né? O certificado A1, A3, tal. Você acha que isso tem um caminho para resolver isso, para tornar essa identidade digital mais universal? Sim, sim, ela pode ser baseada nessa ideia do Pix, né, que acaba sendo a empresa Pix e Drex, né? Então, Aham. as empresas elas acabam custeando
ali a parte para se manter a identidade. Então, novamente eu volto para o HSM, porque o HSM ele é um ponto central que nos faz ter a portabilidade de tecnologia. Então, pouco importa se é NFC, se é QR Code ou se é biometria, entendeu? Se é cartão de crédito. Então, o HSM é a base central que eu vejo que acaba plugando todos esses formatos. E aí eu acredito, então, que para democratização ele é o melhor. Por quê? Um outro ponto dele é a questão do proxy, né, que eu coloquei do Pix, que Certo. hoje o Pix ele tem uma taxa de fraude em 4%, comparado com o cartão de crédito a 7% a nível global. E qual é esse sucesso do Pix? O sucesso dele é porque ele tem ali travas de segurança, ele tem limite diário, limite de transações favorecidos, horário comercial. Isso tem que vir também dentro das wallets. Quando a gente fala de real world assets, aí a pessoa vai lá e comprou um pedaço, um crowdfunding, um pedacinho de um token imobiliário. Hoje ainda é raro a pessoa ter, mas daqui a pouco, com o Drex sair na porta, todo mundo vai ter é, seu ativo digital do mundo real. Então, tem que ter uma camada ali para que, se a pessoa for é, enganada, ou se mesmo ela for por pressão, ela às vezes vai para um retiro aí ou seja com um coach, ou seja com um líder espiritual, então Certo. final de semana, então ela tem que ter uma blindagem, tem que voltar até para ligar para Joselito, você está vendendo aqui o carro para gravar aqui, igual fazia com as passaportes antigamente, para validar a identidade, se você era você Aham. mesmo que estava comprando. Então, Joselito, então vou confirmar uns dados aqui com você. Esse é um método antigo, mas muito eficaz, entendeu? Um outro Certo. método eficaz de comprovar a identidade digital, eu vejo que é a colateralização. Então, hoje, como colocado, os deepfakes acabam prejudicando muito esse teste de vivacidade, mas eu vi uma estratégia que eu achei assim genial. Você chama o cliente para fazer um onboard numa conta de Banking as a Service para dentro do WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta comumente usada no Brasil, então, sem querer, a pessoa entrando no WhatsApp falando eu quero, ela já está fazendo um OTP ali, já está fazendo sem perceber. Ela já está enviando o número do celular. Em cima do número do celular, você pode checar se existe alguma chave Pix atrelada. E por métodos simples ali, você checa na API do Pix, já vem o nome completo. O nome completo da pessoa já é um ponto validador. E vem uma parte do CPF dela. Então, só em cima disso, de utilizando ferramentas e dados transacionais já existentes, você consegue avançar com uma qualidade maior para identificar se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. Hoje você tem aí multifactor, você tem várias outras coisas, mas eu acho que essa lateralização em cima de dados transacionais passados, Pix, WhatsApp, status em rede social, entendeu? Em que eles já fizeram já todo esse processo de onboard com essa pessoa. Então, você pede para ela ali o nome dela, o CPF de novo, e vai conflitar com os dados que essas redes já têm. É um dos pontos. Entendi. Você acha que a tecnologia da informação, então, ela traz uma camada, features que vão facilitar o processo de identidade digital e traz vantagens, né? Agora eu queria ouvir um pouco a parte dos riscos, porque no momento que você aponta que existem várias formas de, por programabilidade, você criar instrumentos de segurança para identificação, para facilitar o onboarding e tudo mais. Por outro lado, a gente tem aí uma preocupação muito grande do controle social, da invasão da privacidade, do controle do cidadão. Como que você vê isso, Davidson?
Eu vejo, até criei recentemente um artigo falando sobre, e assim, é falado sobre o papel do governo e nos controlar e organizar. Mas isso é intrínseco, porque o papel do governo é manter uma estabilidade social. E ele vem fazendo isso durante centenas de anos. Aham. Então, igual já foi colocado até pelo Banco Central, você quer ir para o Bitcoin? Pode ir, mas eu acredito que essa pauta que os governos vão controlar estão levando as pessoas para um abismo, para uma queda que ela sempre vai precisar da confiança. A confiança é a base da sociedade. Você vai precisar confiar em alguém que fez o smart contract, alguém que produziu o cold wallet. A gente teve recentemente aí a Ledger, ela botou agora backup via cloud da sua seed. O cara falou, meu, como assim que a Ledger tem acesso à minha seed? Ela tem, ela programou ali. Então sempre você vai ter que confiar. Agora, o confiar no anônimo, eu acho muito arriscado. O outro ponto também, quando você tira a camada do governo, as pessoas não têm a compreensão, mas elas. Ah, você quer ficar sem o governo? Tudo bem, mas você precisa prover a sua segurança. Então as pessoas vão para a minha cold wallet. Então tem um influencer muito conhecido no Brasil e ele fala para todos que ele tem 50, 30 milhões de reais declarado no Bitcoin. As pessoas não entendem que ela precisa estar preparada para uma camada de segurança pessoal e familiar, entendeu? Então, porque não vai ter o governo ali fazendo nenhum proxy, é você que tem acesso ao seu tesouro. Pois bem, e se alguém sequestra os seus parentes? Se muitas pessoas que trabalham em cima da autocustódia pega a CID e guarda dentro do cofre em casa. Ela nunca fez um backup de servidor. Ela não sabe que o backup do servidor tem que ficar longe do servidor de produção. Então a Sim. casa dela pega fogo, ou aconteceu aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, é, e aí a casa dela foi inundada. E aí? Não teve nenhum proxy ali de bloqueio. Então eu acho muito perigoso a autocustódia. 99,9% da população não está preparada. Teve recentemente um caso que eles estavam vendendo um Trezor junto e entregando um cabo USB-C. Dentro da pessoa pensa, pô, isso é só filme, mas não. Dentro do cabo USB-C tinha um chip. E aí esse chip fazia um man in the middle e fazia o Ai, meu keylog, Deus. enviava os dados transacionados aqui nesse cabo USB para outro lugar. Então, a Cold Wallet ele tem um ponto de falha muito importante que é o USB. Sim. Hoje ninguém conseguiu invadir, mas só tentar. O que faz os HSMs serem seguros? Eles estão dentro de de um data center, eles possuem Aham. backup utilizando MTLS, VPN, entendeu? E aí, assim, é isso que o mundo está olhando para o Pix, né? O mundo inteiro está correndo para criar um pagamento instantâneo com a CBDC e o Brasil colocou. E as pessoas que eu vejo hoje falando, não quero que o governo coloque a mão no minha Bitcoin, ele não paga, até hoje ele não paga a pizza com Bitcoin, ele paga com Pix. Então, assim, o mundo inteiro está espantado com o Pix e já está engatilhando já o Drex, aonde o Drex já está começando a se alicerçar uma CBDC sintética. Então, é uma, como é que é o nome, cara? Descentralização doméstica. O Pix, o Banco Central não tem acesso a tudo. Ele acabou de reportar agora que, cara, eu fui ver o Bank as a Service e tem um problemão. Agora a gente foi vendo irregular e a gente não viu. Não vê, porque precisa ter um nível de processamento de dados absurdo para poder digerir toda essa informação de 240 milhões de transações do Pix por dia. Então Sim. ele tem lá e ele fica atento às coisas mais críticas, mas ele não consegue enxergar tudo.
Então, o Pix ele é descentralizado de forma doméstica. E a CBDC, o Drex, ele vai ser a mesma coisa, com a CBDC sintética. Então, você já está vendo empresas privadas no Brasil já tomando posicionamentos, criando stablecoin. Então, tem várias stablecoins surgindo. E aí o Banco Central, ele bate na porta daquela empresa e regulamenta. Um ponto muito interessante que eu sempre coloco, e um ponto que é até assim, é estranho, é sobre o lance do X e do Alexandre de Moraes, por exemplo. Ok, aham, aham, É um espectro um pouco maior. Isso, você vê que foi um teste de soberania do Brasil. O certo. país precisa controlar a moeda em circulação para ele poder executar as leis, fazer valer as leis. E aí, vi uma empresa de fora que falou: não vou deixar um representante aí, travou-se o recebimento de outras empresas dela, se isso está certo ou não. O Alexandre de Moraes é uma pessoa física que ele está dentro do Brasil e ele responde aqui, se caso for, mas aí o X teve que voltar atrás e colocar um representante. Então, foi um teste de soberania, isso, ao meu ver. Entendi. Um teste das instituições, né, de soberania das instituições. E falando em soberania, como que você vê essa questão é, do Estado, né, ter esse controle digital do cidadão? Se a gente está numa democracia, tudo bem, mas no caso da gente ter algum controle totalitário, isso teria algum problema que vai além da tecnologia, né? Vai na questão legal. Como que você vê isso, Davidson? É, a descentralização, hoje são poucas redes descentralizadas de fato. O Ethereum, por Uhum. exemplo, 90% dos validadores estão dentro do solo americano. Então, assim, é muito complicado isso, porque as redes que são realmente descentralizadas nem são utilizadas. Então, eu vejo que esse caminho que o Brasil tomou com o Pix e que está avançando com o Drex de varejo é fenomenal. Então, é a questão da CBDC sintética, cada instituição vai montar a sua infraestrutura, seja com DLT, seja com uma rede híbrida, seja até com uma rede pública, que aí não faz muito sentido. Mas é, eu vejo que o Banco Central ele vai bater nessa empresa lá com uma ordem judicial e pedindo a execução de da pessoa ali que fez um problema. Eu como eu coloquei, eu não vejo esse caos que o pessoal fala sobre o controle. Até na própria Europa agora, salvo engano, pouco que eu li, aquela lei EIDAS de identidade digital, EIDAS 2 lá, ela já veio Isso. com um teor mais descentralizado agora, colaterizado também, entendeu? Você vai começar a pegar tudo que é tipo de identidade que você tem é do clube de tiro, vamos supor, do CAC, você tem uma identidade ali, junto ao Exército você tem, junto à Polícia Federal você tem, junto ao GovBR você tem, junto ao cartório você tem, entendeu? Então, essa colateralização vai ser vai fazer a ratificação de outras identidades que vão surgir. Então, eu não vejo esse perigo que o pessoal tanto fala do governo controlar, porque o governo vem fazendo isso desde sempre. O papel fundamental dele é controlar e fazer com que o âmbito, a parte social fique um bem-estar, fica mais democrático, entendeu? E é o papel da gente fiscalizar se isso está sendo bem executado. É isso. Eu queria te fazer uma última pergunta, Davidson, para a gente fazer um estudo futurista, né? Hoje a gente está aí com muitas iniciativas, estamos atuando, estamos modelando esses modelos de identidade digital, principalmente esse modelo de identidade digital descentralizada, que é bem promissor. Qual seria a tua recomendação para que
o formulador de políticas públicas aproveite esse momento para fazer algo que seja realmente efetivo, que lá na frente, daqui a 10 anos, 20 anos, a gente não venha, puxa vida, a gente trabalhou, trabalhou e faltou alguma coisa, ou faltou algum elemento que a gente devia ter feito lá atrás. O que que você acha que a gente precisa cuidar para que não falte o que que é essencial nesse momento de mudança de paradigma para o digital, para que a gente tenha o melhor resultado lá na frente e não venha se arrepender? E tratando do nosso governo, Brasil, todas as frentes aí que está digitalizando, eu não tenho nem o que colocar. Eu acho que tá sendo muito bem feito, tudo. E começou muito antes do Pix, toda essa descentralização e doméstica, entendeu? Então, eu vejo só que vai haver uma maior convergência para o futuro. Não vai ser somente uma entidade que vai ser que a vai aprovar, mas são N's, o que já acontece hoje em dia também. Mas eu vejo essa questão, eu vejo falta de segurança, eu vejo que muitas pessoas vão perder muito dinheiro e justamente por essa pauta de que o governo não vai me controlar. Então, o nosso país estamos no momento certo, no país certo, os cases de sucesso absurdo, entendeu? O Drex ficou em toda. O pessoal ficou, como que vai rodar? O atacado, ele é mais centralizado, sim, com o governo, mas o de varejo vai ser permitido aí a criação de moedas sociais. Então, eu estava fazendo até uma conjectura do município que lançar sua moeda social. Ele vai ser uma mini CBDC. Então, Né? fiz um Isso é artigo legal. falando sobre a diferença da paridade para indexação. Então, hoje nas stablecoins só tem a paridade, um para um. Mas eu vejo Ah, que o município que fizer uma boa administração, ele vai ter indexação ao real. O que, um exemplo, um Ethereum, ele está indexado ao dólar, mas um Ethereum vale o quê? 2.800 dólares. Então eu vejo que o município que fizer uma boa administração, e uma coisa que eu vi lá no grupo, o Courtney falou e eu achei fenomenal, foi que a programabilidade vai permitir toda a rastreabilidade, até em cima dessas CBDCs sintéticas, desses silos, entendeu? E eu não tinha pensado nesse ponto. É muito interessante isso. E eu acho que o Brasil, ele, nos próximos anos, vai explodir. O pessoal pergunta para mim, Davis, qual cripto é melhor? Eu falo Pix. Então, o melhor lugar para deixar o dinheiro é com o Pix, e o Brasil, com o Drex, vai avançar em cima da evolução do mercado de garantia, do escambo 2.0, entendeu? Então, é, existe um ponto muito interessante do que hoje está acontecendo com blockchain. As pessoas pensam muito na aplicabilidade, mas estão pensando um pouco nessa parte da custódia, de ter segurança sobre o cliente dela, e ela é responsável pelo cliente dela, entendeu? Então, eu acho que precisa se prestar mais atenção nessa questão central da custódia aí. e qual que é o papel que você vê dos protocolos abertos para interoperabilidade? Porque a gente tem, como você estava falando, a gente tem soluções que vão desde do mercado financeiro até a questão de identidade digital para serviços públicos, né? A gente está pensando num universo muito grande, não é só mercado financeiro. Qual que é o papel da interoperabilidade dos protocolos abertos para interoperabilidade na tua visão, Davidson? Eu vejo que, assim, em janeiro de 2025, a gente vai ter o nosso último teste de soberania. Aham. Porque, como a gente sabe, as bets, os jogos invadiram o Brasil
E sim. aí eles vieram correndo para dentro dos Bank as a Service, do Pix, e agora estão fazendo um movimento, tentando fazer um movimento reverso. Ir para Hum, cripto. E aí, será que vamos ver o Tap to Crypto? A pessoa fazendo pagamentos dentro do Brasil, utilizando o stablecoin lá de fora? Não sei. Não sei porque a questão cultural está muito, muito bem alicerçada em cima da nossa moeda. É, e eu acho que stablecoin de real até vai ficar mais entendível. Talvez no futuro é, a gente veja mais essa composibilidade de vários tipos de moeda. Mas isso é muito difícil de entendimento, né? No hum, geral. Por exemplo, tem moedas aí, pega um Ethereum, que é um Ethereum é igual a US$ 2.800, acho que é isso. Pô, você vai transferir, o cara fala, ó, quanto que é? Quanto? Aí você não tem um parâmetro de indexação, você não tem na sua cabeça. Por exemplo, quanto que equivale R$ 50 em Ethereum? Você tem que entendi. parar para fazer toda a conversão, entendeu? Sim. Então, o off-ramp é legal, funciona. E o off-ramp nós temos a moeda aqui, a nossa moeda trabalhando. Sim. Mas o valor aqui de um para um vai ficar confuso. E a pessoa coloca um zero a menos. Rapaz, em vez de transferir R$ 10, transferiu ali 150. Entendeu? Aham. Então, isso é complexo, das stablecoins. Eu gosto muito das CBDCs e das moedas que são variadas, ali, variantes da CBDC, como que vai ter as stablecoins de real e das stablecoins lá de fora. Mas é difícil a gente dizer como é que vai ser isso, entendeu? Entendi. Entendi. Muito bom. Davidson, eu te agradeço muito. As tuas contribuições são muito valiosas, vão me ajudar muito na pesquisa. Muito obrigado. Eu vou transcrever essa nossa gravação para poder indexar ela nos termos que a gente falou, comparar com outras entrevistas. E aí vou modelar o resultado, vou apresentar para minha orientadora, para depois inserir na tese. E eu te mando o resultado. Me comprometo a te mandar o resultado porque é interessante, né, a gente trocar. E te convido para a gente conversar mais sobre isso mais vezes. Mas por hoje, quero te agradecer muito. Vou parar a gravação aqui, te agradecendo muito, Davidson. Falou, José.